Então, vamos continuar aqui resolvendo o nosso pré-teste. Temos aqui mais 3 frases. A primeira diz, entregou a carta a Cláudia, fez referência às que foram ao passeio, dedicou sucesso a todos. Então, vamos aqui à primeira frase. Ó. Entregou a carta a Cláudia. Então, está há ou não a necessidade aqui do acento grave? Então, entregou a carta, pessoal. Quem entrega a carta pode ser entregue a Cláudia ou pode ser entregue a Cláudia, né, com o acento indicativo de crase. Por que isso? Porque antes de nomes próprios de mulher, o uso da crase é facultativo. Em aulas passadas, nós já explicamos por quê. Que quando você se refere, por exemplo, a Cláudia, tanto você pode dizer assim, ó, por exemplo, Cláudia foi ao cinema hoje, como você pode dizer, a Cláudia foi ao cinema hoje. Então, a palavra feminina, nome próprio, né, de mulher, você pode usar o artigo como não. Tá? Então, por conta disso, a presença do artigo é facultativo. Logo, se a presença do artigo é facultativo, a presença do acento grave também é facultativa. Então, fez referência às que foram ao passeio. Qual seria o correto? Fez referência aos que foram ao passeio. As que foram ao passeio. Veja só. Aqui eu tenho, ó, fez referência a e fez referência às, ou seja, aquelas que foram. Esse as aí, o que ele é? Ele é um pronome demonstrativo. E nós já vimos o seguinte, né, que usa-se a crase com os pronomes demonstrativos aquilo, aquela, aquilo, desde que o termo regente exija a preposição a. Esse as, aí no caso, ele é um pronome demonstrativo. Portanto, usa-se, né, o acento indicativo de crase. Desejo sucesso a todos. Esse aqui está na cara que você não vai utilizar. Primeiro, tem alguns motivos. Todos é uma palavra feminina. Ou, desculpa, é uma palavra masculina. Começa daí. Todos, né? Se bem que não dá... todos, todas, né? Todos é masculino. Terceiro, todos está no plural e o a está no singular. Também já não poderia entrar por aí. E terceiro, todos, né, é um pronome indefinido. Então, 3 regras que não justificaria o uso do acento grave aqui antes da palavra todos. Fez referência à peça que estava em cartaz. Aí aqui nós temos praticamente, ó, fez referência a e a peça, né, que estava em cartaz. Então aqui, ó, o termo regente exige a preposição a e o termo regido admite o artigo feminino a. Isso aqui é um exemplo bem típico, né, de uso, né? Como você poderia fazer também, ó, fez referência ao filme, né, que estava em cartaz. Quando você substitui a por a palavra feminina pela palavra masculina, você pode observar que ocorre o ao. Então, fez referência ao, e se ocorre o ao é porque houve preposição mais artigo, portanto, usa-se o acento indicativo de crase. Vamos falar as claras. Aí nós vamos usar ou não? Vamos, pessoal. Por quê? Porque as claras é uma locução adverbial. Então, em locuções adverbiais, nós devemos utilizar o acento e. Locuções adverbiais femininas, que fique bem claro, né? Que tem que ser feminino. O jogo foi transferido para as 8 horas. Pessoal, aí, nós vamos usar ou não? Não, pessoal. Porque, veja bem, ó, foi transferido para as 8 horas. Então, não se usa crase depois de preposição. Olha só, para já é uma preposição. Você não vai colocar preposição 2 vezes, você não vai repetir uma preposição. Porque se você colocar a crase depois da preposição, significa o quê? Significa que você está dizendo para as. Né? Vai ficar mais ou menos assim, ó, para as 8 horas. E não é assim. No caso aí, o para já é a preposição. E o as é o que? É o que aí? É o artigo. Ok? O jogo foi transferido para as 8 horas. Então, já vimos aqui que para é preposição. Então, nesse caso, não há necessidade de utilizarmos o acento grave. Então, vamos aqui para mais uma sequência. Sua camisa é igual à do meu pai. Gosta muito de um bacalhau a Gomes de Sá. Ele escreve a Jorge Amado. Então, vamos à primeira frase. Pessoal, eu tenho aqui o seguinte, ó. Sua camisa é igual à do seu pai. Olha só, você vai utilizar o acento grave ou não? Sim, olha só.
Por quê? Porque aqui eu tenho assim, ó, igual a camisa do meu pai. Observa que aqui, ó, a palavra camisa, ela está subentendida. Então, sua camisa é igual à camisa do meu pai. Então, eu tenho igual a e a camisa. Então, ó, o termo regente exige a preposição a e o termo regido admite o artigo feminino, mesmo que esteja subentendido. No caso aqui, a palavra feminina é camisa e a palavra feminina está subentendida. Ok? Então, nesse caso, sim, nós vamos utilizar. Né? Se você trocasse camisa por casaco, você ia dizer, ó, sua camisa é igual ao... Seu casaco é igual ao casaco do meu pai, né? Ao do meu pai. Você ia dizer desse jeito. Então, sempre use esse artifício. Troca por uma palavra masculina. Ó. Seu casaco é igual... Você não vai dizer a do meu pai, você vai dizer ao do meu pai. Só em dizer isso, né, já se torna obrigatório o uso do acento grave. Gosta muito de um bacalhau? A Gomes de Sá. Aqui é a mesma forma. Não? A maneira, a moda de Gomes de Sá. Então, usa-se a crase diante de palavra moda e maneira, das expressões adverbiais a moda de e a maneira de, mesmo que as palavras moda e maneira fiquem subentendidas. É o caso aqui. Ele escreve a Jorge Amado. Aí aqui, pessoal, nós temos duas formas. Se você está escrevendo a pessoa Jorge Amado, aí você não vai utilizar não vai colocar o acento grave. Mas se você está dizendo que você está escrevendo a moda de Jorge Amado, a maneira de Jorge Amado, aí sim, né, você vai ocorrer, no caso, a crase. Entendido? Então, aqui nesse caso, ele é facultativo porque vai depender do contexto. Você tem que sempre prestar atenção no contexto. Qual é o contexto aí? Você tem um amigo e esse amigo se chama Jorge Amado. Você conhece alguém e essa pessoa se chama Jorge Amado? Então, se ele escreve a Jorge Amado, a essa pessoa que existe, então, no caso, não vai ocorrer a crase. Mas se você está escrevendo a moda Jorge Amado ou a maneira de Jorge Amado, aí, no caso, vai ocorrer, né, a crase. Então, a próxima aula a gente continua.